Vamos retornar aqui então, pessoal. Estávamos estudando planejamento de experimentos, né? Então, a gente ia iniciar aqui os passo a passo, o passo a passo, né? Os passos do planejamento de experimentos. Eu tinha mencionado para vocês que a gente vai se focar mais nessa parte de análise de resultados, tá? Porém, eu vou passar de uma forma mais didática, mais acadêmica. Isso aqui até para vocês terem a matéria, né? Embora a gente não vai entrar a fundo em cada um deles. A gente vai focar mais nesses dois pontos aqui, tá? 7 também. Mas é para vocês saberem quais são os passos a passo, qual é o passo a passo, quais são os passos, tá? Então, primeiro, definir o problema, né? O que eu quero, o que eu estou buscando saber, o que eu quero identificar com esse conjunto de experimentos que eu estou pretendendo fazer, tá? Definir hipóteses, tá? Hipótese é, se isso aqui confirmar, tal coisa acontece. Se isso não se confirmar, outra coisa acontece. Isso deve ser pensado antes de sair a campo, tá? É formular hipóteses. Planejar o experimento. Variáveis respostas eu vou buscar. Quais são os fatores controláveis, tá? Quantos níveis, a gente já vai ver o que são níveis, tá? Mas é um número, quantos fatores, qual é a repetição de fatores controláveis que eu vou ter, quantos eu vou, por exemplo, temperatura, eu vou ter 3 níveis de temperatura, ou seja, eu vou testar 3 temperaturas para ver a produtividade dos colaboradores, identificar as restrições do meu experimento. Olha, isso aqui a gente não vai conseguir fazer porque a gente não tem orçamento, ou isso aqui é um método de análise que não tem disponível na nossa região e eu não consigo encaminhar a amostra para um laboratório fora, porque senão essa amostra ela tem um tempo de vida, então isso é uma restrição, tá, do experimento. Escolher as técnicas experimentais, escolher qual modelo estatístico vai ser utilizado, tá? Coleta de dados, que é a realização do experimento em si. Análise estatística, tabelas e testes de significância, que é o que a gente vai ver, basicamente, aqui, tá? E análise de gráficos para tomada de decisão. A gente pode também, eventualmente, construir gráficos e ver se uma variável alterou a outra. Verificação dos resultados, tá? Confirmação em campo dos resultados e finalização e documentação para a gente ter, para a prosperidade, esses resultados experimentais aí. E também, muito importante, recomendações, tá? O que eu vou fazer com os resultados desse experimento. Então, a gente vai focar mais nesses 3 pontos, basicamente nesse primeiro, esse quinto aqui, né? A análise estatística, testes de significância e tabelas. Tá bom, pessoal? O que um bom experimento tem que ter? O que precisa ter para ter um bom experimento, né? Para que a gente possa fazer análise estatística válida, tá? Um bom experimento é o que, de forma eficiente, traz à tona informações precisas que permitem que a gente verifique se a hipótese formulada é válida ou não, tá? E para isso a gente precisa de 4 princípios básicos: a aleatorização, ou seja, que o experimento não tenha viés. Olha, eu quero testar, por exemplo, a incidência de uma determinada doença, por exemplo, e eu só testo um tipo de população. Eu só testo um tipo de etnia, por exemplo. Tá? Então, tem etnias que são mais suscetíveis a certas doenças do que outras. Esse exemplo não foi lá dos melhores, mas eu quero testar alguma coisa, porém, eu sei que, por exemplo, eu quero testar quantos por cento da população gosta de futebol. E eu vou fazer isso
num dia de jogo, de final de campeonato, num bar lá da Cidade Baixa, onde só tem gente olhando jogo. Será que é justo? Será que aquela amostra que eu vou tomar vai ser representativa da minha população? Tá? Então, eu tenho que ter um experimento que seja aleatório e representativo. Eu tenho que fazer mais de uma repetição, tá? Via de regra, geralmente, quanto maior o meu número de testes e ensaios, maior vai ser a minha precisão, tá? Então, eu tenho que definir também qual é a precisão que eu quero, calcular o tamanho da minha amostra, tá? Controle do local do experimento, ou seja, a execução do experimento deve ser dividida em blocos em diferentes tipos de ensaio. Às vezes os experimentos eles são bem complexos e a gente tem que fazer determinadas divisões. Então, por exemplo, eu quero saber se a temperatura, umidade do ar, luminosidade influenciam na produtividade dos meus colaboradores. Então, são várias variáveis que a gente quer testar. Então, às vezes, e a combinação entre elas também, tá? Às vezes, elas entre elas não afetam, mas a combinação de uma temperatura baixa e de uma luminosidade baixa afeta. A combinação de uma temperatura baixa e de um nível de ruído alto afeta, tá? Então, a gente tem que dividir isso em blocos, de modo que eu consiga ter essas conclusões com base nos meus experimentos, tá? E ter pessoas, né, na minha equipe que saibam o que estão procurando e tenham conhecimento técnico e estatístico para a realização desses experimentos e ensaios, tá, pessoal? Então, basicamente, para eu iniciar o meu processo de análise de um experimento, de planejamento de experimento, a gente precisa ter esses requisitos básicos. Tá bom, pessoal? Dúvidas até aqui? Então, essa é uma parte bem introdutória, na qual a gente coloca aqui para a gente poder entrar naquela parte prática de análise de dados, tá? Não adianta a gente sair fazendo conta, assim, essa breve introdução que eu passei para vocês, sem saber o que está calculando, sem saber o que está buscando, tá? Então, é uma parte que é necessário para vocês terem noção do que vocês estão analisando. Como eu falei, é uma introdução bastante breve, bastante rápida, uma vez que o planejamento de experimentos é uma área da engenharia da qualidade bastante ampla, tá? Porém, a gente vai focar aqui, e eu imagino que seja o que vai ser mais frutífero para vocês, é a gente fazer a análise, focar naquela etapa de análise dos resultados, em detrimento, digamos assim, da parte de planejamento de experimentos propriamente dito, tá? Que é o programar um experimento, definir, etc., o que eu vou medir, como eu vou medir. Vai focar mais a parte da análise dos resultados, tá? E uma das ferramentas que a gente vai fazer uso para fazer análise dos resultados de um experimento é uma das mais comuns e renomadas, aí, mais utilizadas pela sua fácil aplicabilidade e vasta aplicabilidade, é a análise de variância, tá? A nova. A análise de variância avalia se existe diferença significativa de diversos fatores e interações, tá? Existem duas suposições básicas para validar a análise de variância: que os dados tenham uma distribuição normal e que os dados tenham uma homogeneidade de variância, ou seja, sejam aleatórios, que é o que nós colocamos anteriormente, tá? A aditividade de erros, ou seja, os erros ou ruídos, aqui a gente chama de erros, mas pode ser dito ruídos também, que é o que a gente viu aqui, né? Eles têm que ser considerados no processo, tá? A gente tem que usar aí termos de correção para
considerar o erro no processo, e independência estatística de valores, ou seja, usar valores que não têm correlação entre si. Ou seja, quanto mais, digamos assim, quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura. Então, se o efeito da pressão é significativo, o efeito da temperatura também vai ser significativo. Se quanto maior a pressão, maior a temperatura, né? Seguindo as leis da termodinâmica, é evidente que um vai seguir o comportamento do outro, tá? Então, não fazer correlações não válidas, tá? Se a gente não tiver satisfeita a distribuição normal ou dados homogêneos, a gente não vai ter um resultado exato, e sim uma inferência, valor aproximado. Em raras situações, a suposição da aditividade de erros não é satisfeita, ou seja, se a gente não considerar o erro, a gente vai ter problemas, tá? E a independência estatística dos valores observada é obtida com o uso da aleatorização. Aqui a gente tem uma pergunta do colega, se a ANOVA é utilizado em análise de falhas também. Sim, podemos utilizar a ANOVA em análise de falhas também. Tá? A gente pode ir lá fazer uma utilização, ter um resultado da ANOVA em análise de falhas também. A ANOVA, basicamente, ela vai nos dizer se um determinado parâmetro influencia ou não em alguma determinada variável de resposta. Em análise de falha também. Tá? Então, olha, ele vai nos dizer se a dureza influencia no tempo de vida de um material, por exemplo, tá? Ou se o nível de vibração influencia no tempo de vida de um semi-eixo de um agitador industrial. Então, sim, ela pode ser usada e é usada largamente também em análise de falha, entre outras coisas. Ela é usada sempre que a gente precisa dizer se um determinado parâmetro sofre relevância, sofre a ação de outro parâmetro, tá? Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente vê exemplos numéricos e práticos, tá? Não sei se respondi a tua pergunta aí, colega, mas a resposta é sim, tá? Então, inicialmente a gente vai fazer nessa aula aqui e na aula que vem, a gente vai estudar a nova de um fator e depois nas próximas aulas a nova de 2 fatores, tá? A nova de um fator, como o nome diz, ela vai analisar uma variável de resposta contra um fator controlável. Contra, eu digo, vai analisar um com o outro, tá? E os ensaios devem ser feitos em cada nível do fator controlado que configura um grupo. Tá? O objetivo é identificar se os valores da variável de resposta, medidos nos diversos grupos, diferem entre si. Tá? Ou seja, eu medi a produtividade em diferentes graus em diferentes temperaturas. Essas aqui são diferentes, as médias diferem devido ao efeito do fator controlável. Aqui, as médias são iguais, pois não tem efeito do fator controlável. Embora, pessoal, se a gente olhar aqui, professor, mas essas médias não são iguais, essa média é aqui, essa média é aqui, essa média é aqui. A gente vai ver que nem tudo que é diferente numericamente é de fato diferente sob o ponto de vista estatístico. Tá? Então, sob o ponto de vista estatístico, uma média 2, 4 e 6 pode não ter diferença. E já uma média de 2, 8 e 15 pode ser diferente. Tá, pessoal? Então, o que eu quero dizer aqui é que coisas diferentes podem ser consideradas estatisticamente iguais. Tá? Números diferentes
podem ter o mesmo efeito numa determinada variável, num determinado fator controlável, uma determinada, perdão, vamos voltar do começo. Números diferentes podem ter o mesmo efeito sobre uma variável de resposta, tá? É isso que a gente quer dizer. Então, daqui a pouco a variável de resposta vai ser 2, 4 e 6, e a gente pode dizer, olha, 2 ou 4 ou 6 para este processo específico. Neste grau de precisão que a gente está utilizando, é tudo a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Então, coisas diferentes podem ser iguais. Interessante, não? E coisas iguais podem ser diferentes. Muito. Sim, perguntas? Perguntas? Não? Existem dois tipos de experimento de ANOVA de um fator. Com fatores controláveis a níveis fixos ou com fatores controláveis a níveis aleatórios. A gente vai trabalhar com fatores controláveis a níveis fixos, tá? Porque para fazer manualmente os cálculos é um pouquinho mais simples, não muda demais também, principalmente para a ANOVA de um fator, para a ANOVA de 2 fatores já muda um pouquinho mais, tá? Mas a gente vai trabalhar com níveis fixos, ou seja, todos os grupos, todos os níveis vão ter o mesmo número de repetições do meu ensaio. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui um exemplo hoje de temperatura, se uma determinada temperatura influencia na produtividade. Então, eu vou medir a temperatura de, acho que é 15, 25 e 35. 15, 25 e 35, tá? Eu vou medir a produtividade. Quantas peças por hora na temperatura de 15, quantas peças por hora na temperatura de 25 e quantas peças por hora na temperatura de 35. E níveis fixos vai ser o quê? Olha, em todos os 3 grupos, no grupo de 15 graus, no grupo de 25 graus e no grupo de 35 graus, eu fiz 3 amostras, repeti 3 vezes. Isso significa níveis fixos. Se eu estivesse trabalhando com níveis aleatórios, num eu ia medir 3, no outro 1 e no outro 2. Tá? E isso afeta o nosso formulário, a nossa maneira de calcular. Tá? Então, a gente vai calcular níveis fixos. Tá? Tem bastante literatura, eu até vou deixar para vocês aqui o manual da qualidade, aqui onde eu estudei engenharia da qualidade, e tem isso bem definido. Tá? Vocês podem estudar aqui, devem estudar para se aprofundar, porém a gente vai trabalhar mais, vai trabalhar aqui na disciplina, né, com níveis fixos, tá bom, pessoal? Então, como eu já dei o spoiler para vocês ali, né, essa é uma tabela proveniente de um experimento, tá? Tenho meu fator A, eu tenho minhas variáveis de resposta, e cada um desses fatores A é um fator controlável a um determinado nível. Tá? E aí eu vou fazer N experimentos nesse nível A1, N experimentos nesse nível A2 e N experimentos nesse nível AK. Tá, pessoal? Vou calcular sempre os totais de cada um deles, o total geral, número de observação que para a gente vai ser sempre fixo aqui, né? Nós estamos trabalhando a níveis fixos, não vai variar. E as médias de cada um deles. E a média das médias, tá? Então, esse é o modelo estatístico e essa é a hipótese que a gente vai trabalhar na ANOVA de um fator, tá? Vamos partir do pressuposto que a gente vai ter uma média geral, um efeito sobre um grupo e um efeito sobre o erro ou o efeito sobre o resíduo. A gente vai analisar esses 3 fatores, tá? O grupo, dentro do grupo, entre os grupos e do resíduo. Isso tudo que a gente vai trabalhar. E
tem uma coisa bem importante, pessoal, que a gente vai trabalhar um determinado nível de significância. O que esse nível de significância significa, né? Com perdão da redundância. O nível de significância, ele pode ser traduzido como uma, como é que eu vou explicar para vocês? Como uma precisão, tá? Quanto maior o nível de significância, menor a minha precisão, tá? A gente pode traduzir nível de significância como precisão, ele vai ter essa conotação de precisão, tá? Quanto menor meu nível de significância, menor é o erro que eu admito e maior a minha precisão do sistema, tá? Os cálculos não alteram, a gente vai ver que a gente vai calcular um determinado fator, que é o F, e vai comparar esse valor que a gente calculou com um valor tabelado, para eu aceitar ou rejeitar essa hipótese, tá? E o que vai mudar de fato é o valor do fator tabelado, a maneira de cálculo, tá? Por isso a gente vai usar como padrão 5%. A tabela que eu deixei para vocês aqui é de um alfa de 0,5%. Não está aparecendo, deixa eu tirar do modo apresentação para vocês verem. E, ó, alfa de 0,05 ou 5%. Tá, turma? Então, isso é o que a gente vai trabalhar aqui, mas a maneira de calcular, ela é a mesma. Tá bom? Então, se eu rejeitar H0 a um determinado nível de significância, ou seja, se o valor P observado for menor que alfa, o erro incorrido rejeitando essa outra hipótese, em favor de H1, quer dizer que tem efeito do fator controlável sobre a variável de resposta. Quando, na verdade, não tem ou é muito pequeno. Tá? Então, se a gente aceitar H0 ou rejeitar H0, significam coisas opostas, diferentes. Tá? Então, pessoal, aqui, se a gente partir para um exemplo mais prático, eu acredito que vai ser um pouquinho mais tranquilo o entendimento. Até agora a gente está muito teórico, vocês devem estar viajando um pouquinho, né? Então, também em aula online é um pouco mais difícil a compreensão, tá? Mas vamos dar uma olhada nesse experimento aqui, nesse exercício aqui que eu acho que vai ficar mais tranquilo, tá? Então, um profissional deseja estudar se a temperatura X de um ambiente influencia na produtividade Y dos funcionários. Para isso, realizou 3 medidas de produtividade, peças por hora, em 3 temperaturas diferentes, tá, pessoal? Então, num exercício como esse, o que é a minha variável de resposta? A variável de resposta é sempre o que eu medi no experimento. É sempre o que eu medi aqui? O que é a variável de resposta dessa tabela aqui? Quem é que me diz aí? O que eu medi aqui? O que 12 significa? A produtividade é o número de peças. A produtividade, o número de peças por hora, né? Então, nesse exemplo aqui, a variável de resposta é a produtividade, é o número de peças por hora. Tá? Então, nesse experimento, eu medi o número de peças por hora em 3 temperaturas diferentes. Tá? A variável de resposta é produtividade. E o que é o meu fator controlável? O que eu defini no experimento? O que eu pude definir? Eu defini A temperatura? As temperaturas, isso aí. Quem é que disse que eu tenho que fazer a 15, 25 e 35? 15, 25 e 35. Por que eu não fiz a 16, 26 e 36? Por que eu não fiz a 10, 20 e 30? Porque eu que defini. É um fator controlável, eu controlo, eu defino o que eu quero medir nessas temperaturas, porque é uma temperatura média do inverno, da primavera e do verão. É lá eu, entendeu? Por que o cara escolheu esse?
E, de novo, como eu falei, a gente vai se ater mais à análise dos dados, a parte estatística, matemática e tomada de dados, sem tanto olhar o planejamento do experimento em si. A gente vai partir de resultados de experimentos e fazer aquela parte de análise de dados, tá? Esse passo aqui da análise dos resultados, esse passo aqui dos 4 passos do planejamento do experimento, tá? Como foi a execução do planejamento do experimento, como foi o planejamento dele, a gente tem que saber, né? Que essas coisas são relevantes, mas para os nossos exercícios não vai importar tanto, tá? Então, retornando aqui, é isso aí mesmo que o colega falou. O fator controlável é a temperatura. Então, eu sempre pergunto nas questões, olha, antes de começar a sair fazendo cálculo, identifica qual é a tua variável resposta, identifica qual é o teu fator controlável, tá? Esse fator controlável, ele tem determinados níveis. Níveis, basicamente, que a gente vai chamar de K. Comecem já a se habituar com essa nomenclatura, porque daqui para frente é o que a gente vai usar, tá? Então, o número de níveis do fator controlável é o K. E, nesse caso, é igual a 13. O que são os níveis? Olha, é quantos grupos de diferentes temperaturas eu medi. Olha, eu medi um grupo de 15, eu medi um grupo de 25 e eu medi um grupo de 35. Tá? Então, quantos níveis tem o meu fator controlável? Ele tem 3 níveis, ou seja, o K é igual a 3. Perguntas até aqui, pessoal? Dúvidas? Não? E o N minúsculo é o número de repetições. Então, esse aqui, ele vai ser, como nós vamos trabalhar a níveis fixos, ou seja, cada um dos níveis, o número de repetições é fixo. Tá? Então, nós vamos trabalhar nível fixo, o número de repetições vai ser sempre o mesmo para cada um deles. Tá? Ou seja, o N minúsculo é igual a 3 e o N maiúsculo, depois a gente vai ver, é sempre o número de repetições vezes o número de... Tá? Mas aqui o número de repetições é 3. Olha, eu testei uma vez a 15 graus, testei a produtividade 2 vezes a 15 graus e testei 3 vezes a 15 graus. Então, eu testei uma vez a 25, 2 vezes a 25, 3 vezes a 25, uma vez a 35, 2 vezes a 35 e 3 vezes a 35. Tá, pessoal? Perguntas até aqui? Dúvidas? Então, para a gente seguir na nossa análise de variância, o que eu tenho primeiro que montar? Tenho aquela minha tabela, vou calcular os totais de cada um dos níveis. Totais de cada um dos níveis. O meu número de indivíduos em cada um dos níveis e a minha média em cada um dos níveis. E a mesma coisa para eles. E depois vou fazer a soma assim, ou média, tá? O meu T dois pontos, que vai ser muito importante para a gente calcular o nosso termo de correção, ele é o quê? Ele é a soma de todos os indivíduos da minha tabela de experimentos. 12 mais 13 mais 11 mais 20 mais 19 mais 18 mais 17 mais 16 mais 18 vai dar 144. Tá, pessoal? Então, o T dois pontos, ou 36 mais 57 mais 51 vai dar 144, tá? Então, o total geral é o resultado geral, a soma geral de todos os meus experimentos, tá? O N maiúsculo vai ser sempre a soma de todos os meus N minúsculos ou N minúsculo vezes K, que é N minúsculo, o número de repetições, K, o número de níveis do meu fator controlado. Tá, pessoal? Então, essa aqui é o primeiro passo de cálculo que a gente tem que fazer, esses cálculos aqui triviais, para começar a nossa tabela A9. Tá, pessoal? Iniciar a construção da nossa tabela A9. Falta aqui um pouco mais de 6 minutos, tá, pessoal?
Então, vamos fazer mais um intervalinho, e aí eu volto com vocês no vídeo 3, para a gente se aprofundar nos cálculos aí da ANOVA e ver algum outro exemplo também, tá bom? Retornamos em seguida. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Tem alguma pergunta? Tá tranquilo, senhor. Agora eu acho que com os exercícios a gente vai pegar melhor. Eu acredito que sim, com o exemplo vai ficar um pouquinho mais claro, tá? E esse exemplo eu vou utilizar para passar o método de cálculo da ANOVA de um fator para você, tá bom? Retornamos aí em 5 minutinhos. Valeu!